Quantos acharam a palavra de Deus? Lucas capítulo 19, versículo 1, digam amém. Vamos ler, e diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode tomar os teus assentos. Estende sua mão para cá, me abençoa. Fale com Deus, que saia daquilo que Deus colocou no meu coração uma palavra que você precisa, que vai transformar a sua vida. Eu creio e recebo e quero ser usado nas mãos do Senhor para a glória, honra e louvor do nome dEle. Amados, quantos de nós conhecemos a história de Zaqueu? Eu tenho certeza que, assim como o Salmo 23, talvez Zaqueu seja um expoente de até quem não professa a nossa fé conhece. Uma história muito conhecida, muitos já pregaram sobre esse texto. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor é de que o Senhor, Ele sempre traz revelações novas sobre aquilo que a gente comumente já ouve. E às vezes, quando as pessoas nos perguntam, mas por que se repete algumas coisas? E Deus sempre nos responde: quando o Senhor repete alguma coisa, é porque a gente ainda repete o pecado. Quando a gente já não faz mais algumas coisas, normalmente a mensagem ela avança. Então, muitos já ouviram sobre essa história. Zaqueu, um homem, chefe dos publicanos, que tem um encontro com Jesus. Mas especificamente para essa noite, para essa igreja, essa mensagem ela tem algo muito especial na minha própria vida. Por quê? Porque essa semana eu estava orando por esse tempo aqui na igreja, e uma mensagem que foi a de ontem, o Senhor me deu no dia que eu orei, quando o pastor William me fez o convite. Mas eu sabia que era para 2 dias, então eu disse: Senhor, e o que eu vou falar para esse povo no segundo dia? E buscando, e buscando, e buscando. Até que eu fui visitar o meu pai. E o meu pai disse: filho, eu estou meditando numa palavra, e eu queria que você pensasse muito sobre ela. E eu disse: é verdade, meu pai? Ele disse: é sobre Zaqueu, meu filho. E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração que essa era a palavra. Mas uma coisa eu aprendi, amados. Essa mensagem, Deus usou a vida do meu pai para confirmar ela, para eu pregar aqui nessa noite. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você um dia tiver curiosidade de ler Mateus 4, quando Jesus começa a comissionar os seus discípulos, os primeiros que ele chama é Pedro e André, Mateus 4,18. Mas depois você vai ver Jesus em Mateus 4,21, chamando Tiago e João, filho de Zebedeu. E a Bíblia diz que o pai estava no barco, consertando as redes. O que eu aprendo aqui? Lançar as redes qualquer um pode lançar, mas consertar as redes, o pai precisa estar no barco. E essa é uma noite que o Senhor nos trouxe aqui para a gente consertar as redes, porque o pai está na mesa. Amém? Nós precisamos do pai. Lançar as redes, qualquer um pode lançar, mas essa é uma noite da gente consertar as redes. E por que consertar as redes? Porque rede que a gente não conserta, aos poucos ela perde a capacidade dela de pesca. Então ontem o Senhor falou conosco sobre tomada de decisões. E hoje o Senhor continua falando que a gente precisa consertar algumas coisas. Por isso eu creio, amados, e se mais alguém além de mim crê, que hoje vai virar uma chave na história dessa igreja, porque está virando uma chave na história dessa cidade, que você possa glorificar o nome do Senhor. Amém? Quantos creem junto comigo, diga glória a Deus. Amados, quem era Zaqueu? Zaqueu era um chefe dos publicanos. Zaqueu era um homem rico. E o que eu aprendo com o que esse homem fez? Muito mais importante do que a sua riqueza,
Jesus se importava como ele a obteve. E eu quero te ensinar um princípio muito interessante. Às vezes, pela força do hábito, nós oramos ao Senhor para que Deus abra uma porta. Não está errado, desde que isso não seja além da força do hábito. Senhor, abre uma porta. Pastor William, ora para Deus abrir uma porta. Mas eu quero te ensinar um princípio aqui hoje. Quando as coisas vêm de Deus, nós talvez precisamos mudar um pouquinho a nossa oração para que o Senhor abra uma janela. Porque o texto de Malaquias 3,10, que tanto nós lemos quando nós ministramos a oferta, diz assim: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E ele diz mais adiante: se eu não vos abrir a janela dos céus. Noé, quando foi fechado na arca, a Bíblia fala que Deus ele abriu uma janela para que quando ele soltasse a pomba. Daniel, quando teve o edito do rei, a Bíblia diz que ele tinha uma janela aberta para Jerusalém. Então, às vezes, pela força do hábito, a gente pede para Deus abrir uma porta, mas chegou o tempo da gente pedir para Deus abrir uma janela. Mas, Rafa, está confuso. Qual é a diferença de uma porta e de uma janela? É simples. Porta, você pode abrir pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Janela, só dá para abrir pelo lado de dentro. Só pode abrir a janela quem está dentro da provisão. Por isso que eu te digo, se você está esperando alguma coisa e parece que essa porta não abre, é porque essa porta é uma janela que Deus está dentro trabalhando para que Ele abra. E a janela que Deus abre, embora a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, a janela que Deus abre ninguém fecha. Então aprenda um princípio. Vamos orar para Deus abrir uma janela. Quem era Zaqueu? Um homem de pequena estatura, mas que tinha uma autoridade muito grande. Ele era um homem de pequena estatura, mas grande era a autoridade e a influência que ele tinha. E aqui eu aprendo um princípio. E Zaqueu ele demonstra claramente isso. Deus, muitas vezes a gente procura tanto uma posição, mas será que ao invés da gente procurar uma posição, nós não precisamos procurar autoridade? A autoridade vem do autor, e só o autor pode dar autoridade. Porque Deus não dá autoridade para quem tem posição, Deus dá posição para quem tem autoridade. Por isso que muitas vezes você ouve mais de Deus da boca de um menino do que da boca de uma pessoa mais velha. Porque Deus vem revestindo o menino com uma autoridade que às vezes alguém ganhou anos, mas não ganhou maturidade. Você quer ver um exemplo claro disso? Se alguém aqui uma vez já foi parado pela polícia, e um guarda pequenininho desse tamanho diz para um brutamonte grande: mão para trás, faz isso, faz aquilo. É porque, apesar da pequena estatura dele, ele tem uma grande autoridade. A gente respeita a autoridade, a gente não respeita apenas a posição. Então, que nós sejamos uma igreja que comece a orar para que o Senhor venha nos revestir de autoridade. Porque, como o irmão disse aqui agora, todo poder nos foi dado nos céus e na terra, para pisarmos, esmagarmos a cabeça de serpentes e escorpiões, e a Bíblia nos garante que nenhum dano nos seria causado. Então nós estamos sendo revestidos de autoridade. E muitas vezes nós estamos procurando posição. Quando nós vivemos uma vida coletiva, quando nós estamos em algum grupo maior, seja numa igreja, seja no trabalho, muitas vezes a gente luta para galgar posições. Mas deixa eu te dizer, o Senhor está te usando aonde você está. Você não precisa da posição para exercer autoridade, porque enquanto o Senhor não te deu posição, é porque Ele está te revestindo de autoridade. Como hoje eu ouvi no almoço na casa da nossa irmã, e uma tia dela, se eu não estou enganado, disse: no meu trabalho as pessoas disseram, a minha alegria contagia. Eu não sei a posição dela, eu não sei o cargo dela, mas uma coisa eu sei: a autoridade do Senhor está sobre a alegria daquela moça, ao ponto de todos reconhecerem, e todos verão na minha e na sua vida, que o Senhor está nos revestindo de autoridade, amém? Então não adianta a gente lutar tanto por posição, nós precisamos lutar para que o Senhor nos revista de autoridade. Quem era Zaqueu? Zaqueu foi um homem que me ensinou porque ele antecipava conscientemente algumas ações e ele tinha uma consciência dos seus erros. Por que que houve redenção, pastor William? Por que que houve salvação na casa de Zaqueu? As ações que Zaqueu tomou nesse ato no texto que nós lemos demonstravam uma sede e uma fome por um homem que tinha uma consciência que estava fazendo coisa errada. Por um homem que tinha uma consciência que precisava de um toque de Deus. O problema dele não era ter sucesso aos olhos dos homens, o problema dele era ser aprovado diante de Deus. Então foi um homem que se antecipou. A Bíblia diz no versículo 4 que ele, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore. Nós tivemos em Israel agora, e eu profetizo que ano que vem vocês vão estar lá em nome de Jesus. Quantos recebem? Ah, mano, quem pegou, pegou.
Eu creio que você vai estar lá e você também vai ver um sicômoro. Mas ele subiu, ele correu adiante. E ele se coloca em cima da árvore. Amados, não tem como a gente saber ou prever que foi intencional que Jesus visse ele. O texto não deixa claro. Não há nenhum texto na Bíblia que fale sobre Zaqueu, além deste capítulo e destes versículos. Então, a gente não tem como dizer se foi intencional, se foi para que ele simplesmente visse, para que simplesmente ele especulasse ou fosse ver o que Jesus estava passando. Não tem como a gente afirmar. Mas o texto ele vai nos dando algumas guias. A palavra de Deus nos mostra que ele tinha uma fome, ele tinha uma sede por um encontro, Laurence. Ele queria algo. E uma coisa que ele fez, ele se colocou no alto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o filho faz o que vê o pai fazendo. Salmos vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Então, amados, todas as vezes que você quiser ter um encontro com Jesus, você precisa se colocar no alto, porque Jesus ele anda olhando para o alto, e é por isso que ele te encontrou, é por isso que ele encontrou Zaqueu. Sua sede por uma transformação sempre vai precisar gerar uma exposição. Eu quero gastar um tempo falando isso com vocês. Quando você vem em um culto como esse, num tempo desse de uma campanha, você não pode deixar que o teu orgulho, muitas vezes, reprima você de se jogar nos braços do Senhor. Você precisa se lançar. Você precisa se lançar. Quando a palavra de Deus ela vem, quando aqui do altar é liberada uma palavra, você precisa pegar e dizer assim: é para mim, é comigo, o Senhor está falando comigo. Amados, é um encontro, nós não sabemos quando ele passará de novo. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Essa é uma noite de mais uma vez a gente participar do banquete do Senhor, como disse o nosso irmão. Mas Zaqueu ele se expôs. Sua sede por transformação, ela sempre vai precisar gerar uma exposição. Você precisa declarar a tua sede. Diante de Deus você precisa assumir a tua necessidade de uma mudança. Muitas vezes nós não desfrutamos de coisas que Deus tem preparado para nós, porque nós não nos preparamos ou não nos expomos a receber aquilo. Às vezes nós chegamos para orar ao Senhor, nós tentamos justificar como a gente ora, nós tentamos dizer para Deus: Senhor, eu não faço por causa disso ou daquilo. Amados, diante de Deus, nós temos que nos render e dizer assim: Senhor, eu sei, Pai, que eu sou pobre, eu sou pecador, eu sou falho, mas, Senhor, eu sei que existe uma promessa sobre a minha vida, eu sei que existe uma promessa sobre a minha casa. A gente precisa se expor, amado, a gente precisa rasgar o nosso coração diante de Deus. Deixa eu te dizer algo, se você quer uma mudança verdadeira ou não, todas as vezes que você colocar no alto, você vai ser visto por Jesus, porque às vezes a gente pode se expor. Às vezes você pode ter vindo num culto como esse porque você viu um flyer, porque você queria ouvir o que esse menino tem para dizer, mas talvez o teu coração em si não veio com uma sede de transformação. Mas uma coisa eu te digo, não importa como você chegou, mas em nome de Jesus, eu sei que você não vai sair daqui da maneira com que você entrou. Não importa como você veio, mas eu sei que você não vai voltar da maneira com que você chegou. Não importa qual foi a motivação que te trouxe, mas eu sei que você pode sair daqui com uma chama acesa no seu coração, e essa chama nunca mais se apagará, porque você vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco. Quem era Zaqueu? Um homem que foi encontrado. E Jesus disse a ele: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amado, se a Bíblia não conta a história de Zaqueu, quem disse para Jesus que o nome dele era Zaqueu? Quem disse para Jesus? Uma grande multidão, Jesus ia passando, mas Jesus olha e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deixa eu te dizer alguma coisa e anote se você puder. Você pode até achar que você se esconde de Jesus, mas jamais Ele perdeu você de vista. Você pode até achar que você se esconde de Jesus, mas jamais Jesus perdeu você de vista. Você é um filho amado, a qual Ele comprou, quando Ele estava naquela cruz sangrando, e que foi a minha vida
E foi a tua vida que Ele comprou. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa por qual caminho você passou, você foi comprado tanto quanto eu e todos os irmãos que estão aqui. E essa é uma noite de você voltar para a mesa do Senhor, essa é uma noite de você voltar a ter comunhão com o Senhor. Você que nos visita, você sabe que o Senhor está falando com você. Talvez o mundo tente te colocar, porque eu vou dizer mais adiante, que você não merece, que você já errou, que você já teve muitas chances, mas deixa eu te dizer uma coisa, você terá todas as chances, todos os dias, até o ponto em que o Senhor resgatar por completo a tua vida. Isso te dá o direito de você ser negligente? Jamais. Você tem que ser responsável com aquilo que você ouve da parte de Deus. Só que chegou esse dia, você jamais não será lembrado pelo Senhor. Você pode até achar que você se esconde, mas Ele diz nessa noite: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Igreja, família, igreja cristã, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o privilégio que é Deus dizer para alguém que vai dormir na casa dele, Jesus dizer para alguém que vai dormir na casa dele. Se eu te dissesse que Jesus está aqui hoje encarnado, quantos gostariam que Jesus dormisse na sua casa? Levanta a mão. Todos nós, amado, daria briga. Não, Jesus, dorme na minha. Não, dorme na minha. Dorme na minha, Jesus, dorme na minha. Mas deixa eu te dizer, agora Ele dorme na de todos. Ele dorme na de todos, porque Ele habita dentro do meu e do teu coração. E se hoje, atentamente, ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, é hoje, amados, que você precisa ouvir a voz do Senhor. É na sua casa, é na minha casa, é no meu coração que Ele vai pousar nessa noite. Ele está passando aqui. E eu quero ver os Zaqueus que vão se lançar aqui nessa noite. Quem era Zaqueu, amados? Era um homem que se apressou e desceu, e o recebeu alegremente. Você só terá um encontro verdadeiro com Jesus no dia que você tiver pressa de descer. E tudo aquilo que está relacionado a descer está intrinsecamente ligado a você vencer o teu orgulho. Quando a gente desce, e a palavra de Deus diz que Jesus, Ele se esvaziou e Ele assumiu a forma de servo. Acho que eu comentei nessa tarde com o Lourenço. Num dos passeios que nós tivemos em Israel, junto com o pastor William. Quando nós fomos andar no deserto, depois que nós subimos num carro, 5 ou 6 pessoas, né, pastor William? E uma das coisas que o motorista fez, ele esvaziou os pneus da caminhonete. E eu, muito curioso, perguntei para ele: rapaz, por que você está esvaziando os pneus? E ele disse assim: porque para andar em lugares perigosos a gente precisa andar vazio. Para andar em lugares perigosos a gente precisa andar vazio. Você não lembra de Jesus, não? E eu disse assim: rapaz, você não quer pregar na minha igreja? Eu te pago a passagem para você ir para o Brasil. Amados, tem vezes que a gente vai precisar entender que a gente precisa descer. A gente precisa se dobrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Só existe uma diferença entre o joio e o trigo. E ela não é visual, ela é comportamental. Porque o trigo, quando está carregado, ele simplesmente tem o hábito de se dobrar. E o joio não se dobra. Quando você olha um com o outro, eles são idênticos. Mas a diferença está que quando um está carregado, automaticamente ele se dobra. E chegou um tempo, e chegou uma noite que a gente precisa se dobrar diante do Senhor. Zaqueu teve pressa de descer. E nós precisamos entender, sabe por quê? Porque em Jeremias capítulo 18 vai dizer: desce-te, pois, à casa do oleiro. E hoje nós estamos num tempo de mesa, e nós estamos num tempo em que as rodas do oleiro estão funcionando para que refaça o vaso de barro. A Bíblia fala que nós somos como vaso de barro nas mãos do oleiro, só que nós precisamos deixar ele nos quebrar e nos refazer. Essa é uma noite que nós precisamos descer. Talvez nós chegamos até aqui sem entender muito, sem até ter a compreensão de muitas coisas, ou até ter negligenciado muitas coisas ao longo da nossa caminhada e da nossa trajetória. É possível que isso tenha acontecido com você. Mas uma coisa eu vim te dizer: se hoje você estiver disposto a descer à casa do oleiro, o Senhor vai te refazer. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você nunca ouviu isso: na olaria de Deus tem tudo, só não tem uma coisa: lixeira. Ele não joga nada fora. Ele te quebra, Ele te amassa, mas Ele te refaz a partir daquilo que você é, porque você foi criado por Ele. Você precisa voltar ao modelo original que Deus te criou, amados.
Sabe quando essas meninas estavam cantando esse louvor, e esse louvor foi baseado em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 6. Porque pior do que se embebedar na própria vinha, é você gastar o tempo cuidando de uma vinha que não era tua. Quantos de nós gastamos muito tempo da nossa vida cuidando daquilo que Deus não tinha para nós? Quantos de nós perdemos ou tomamos tempo da nossa vida gastando tempo com aquilo que Deus não tinha para nós? E sabe o que isso gerou? Cansaço. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você lê a palavra de Deus, os amalequitas, quando eles atacavam o povo de Deus, eles esperavam o povo se cansar para ele atacar pelas costas. É por isso que muitas vezes você acha que a luta na tua vida está travada, eu acho que a luta na minha vida está travada, e às vezes não é a luta que está travada, é só Deus nos reposicionando para que a gente volte a cuidar daquilo que Ele confiou a gente a cuidar. Quantas vezes nós carregamos problemas de família, quantas vezes nós não conseguimos viver com a nossa família porque nós ficamos cuidando de um monte de coisa que está ao nosso entorno, quantas vezes nós deixamos de viver o que Deus tem para nós e para a nossa casa, porque nós estamos preocupados com a casa do outro, que muitas vezes Ele não tomou a iniciativa de mudar. E aí a gente se sente culpado, a gente se sente como uma pessoa que nós temos a obrigação de fazer aquilo. Deixa eu te dizer, amado, a Bíblia fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o cansado que vai até Ele, amados. Enquanto essa pessoa que você está tentando ajudar não se rende, enquanto essa pessoa que você está tentando mudar não se rende, você só vai gastar tempo cuidando de uma vinha que não é tua. Agora, o dia que ele se render, e ele disser assim, pastor, eu preciso de ajuda, pastor William, eu preciso de ajuda, meu casamento está quebrando, os meus filhos estão rebeldes, os meus negócios não estão em santidade, eu preciso de ajuda. Aí o Senhor diz, pois verdadeiramente hoje, salvação entrou nessa situação. Só que nós precisamos entender, e quando eu orava ao Senhor e o Senhor me deu essa palavra, como ontem o Senhor já disse, o Senhor torna a dizer, tem gente que está cansado porque está cuidando de uma vinha que não é dele. Se você pudesse agora, e eu tenho certeza que você está lembrando, quantas coisas hoje você cuida na tua vida que você sabe que não é esse tempo, não é isso que Deus tem para você. E você às vezes está desgastado com isso. E você está cansado. E você sabe qual é o ponto? Você está cansado das coisas que Deus não tem para você, mas você não está conseguindo fazer das coisas que Deus tem para você. E deixa eu te dizer, você só vai encontrar felicidade no dia que você estiver no centro da vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então essa é uma noite de reposicionamento. Como eu disse no início, existe uma palavra saindo desse altar que vai mudar a sua vida para sempre. Amados, entendam com diligência o peso da palavra que é liberado do altar. É o próprio Deus falando. E quando Deus falou comigo, e o Senhor usou a vida do meu pai, e o Senhor veio como uma flecha e disse, esta é a palavra, nós vamos aprender com Zaqueu. Mas quem era Zaqueu? E você precisa entender. Zaqueu foi um homem que não se importou com as críticas. Versículo 7. Todos murmuravam dizendo, Jesus vai dormir na casa de um pecador. Todas as vezes que você se lançar para ter um encontro com Cristo, a primeira coisa que você vai receber é crítica. Todas as vezes que você se lançar a ter um encontro com Cristo, a primeira coisa que você vai receber é crítica. Só que se você der ouvido à crítica, você não desfruta do encontro. Deixa eu te dizer uma coisa, um maestro não rege uma orquestra de frente, ele rege de costa. Você só vai reger uma orquestra o dia que você conseguir dar de costa para a plateia. Você só consegue reger um grupo o dia que você tiver a capacidade de virar de costas para as críticas. Deus está falando com você. Talvez você é esse que procura aceitação e afirmação das pessoas. Você até quer mudar, mas aí vem um jugo sobre a sua cabeça e diz assim, é só mais uma vez, é só mais um fogo de palha, é só mais uma chuva de verão. Mas eu vim aqui profetizar em nome de Jesus. Não é só mais uma, mas é a oportunidade que mudou para sempre a sua vida. E a sua geração e a sua descendência será impactada pela decisão que você está tomando nesses dias. Não é só mais uma, não é só mais uma vez, é o encontro de Deus com você verdadeiramente, porque a palavra de Deus diz que se o Filho verdadeiramente vos libertar, então verdadeiramente sereis livres.
Essa é uma noite de um encontro com Deus. Nós precisamos aprender com Zaqueu. Foi um homem que não se importou com a crítica. Deixa eu te dizer algo que eu até anotei. Enquanto a sua reputação for mais importante do que a sua restauração, você continuará vagando pelas ruas da injustiça e do engano. Enquanto a sua reputação for maior do que a sua restauração. Quantas vezes a gente se preocupa com isso? Se isso nunca aconteceu com você, amém, mas já aconteceu comigo. Eu já tive tempos que Deus falou comigo, eu já tive situações que o Senhor mandou eu me posicionar, e eu me preocupei muito mais com a reputação, o que vão pensar de mim. Mas eu gosto daquilo, mas eu gosto desse grupo, eu gosto de estar com aquelas pessoas, e eu vou ter que abrir mão deles, eu não vou estar. Amados, e por agradar as pessoas, muitas vezes eu já desagradei a Deus. Sabe o que aconteceu com a minha vida? Canseira, morte. Porque às vezes quando a palavra de Deus fala sobre morte, não é uma morte física, é uma morte espiritual. Não tem coisa pior do que um homem andar espiritualmente morto. Não tem coisa pior para um homem do que andar espiritualmente morto. Eu fiz minha família sofrer, eu fiz os meus filhos sofrerem, eu vi a minha esposa adoecer. Por quê? Porque eu negligenciei de ouvir a voz de Deus. Mas eu me preocupava com a minha reputação. O que vão dizer? O que vai dizer quando me verem indo à igreja? Deixa eu te dizer uma coisa, e hoje eu sou um menino que eu não me vergonho do Evangelho de Cristo. Ontem eu estava no aeroporto, e a primeira coisa que eu abri foi a minha Bíblia. Eu estava meditando na palavra do Senhor, porque essa palavra diz para eu meditar nela de dia e de noite. Não importa, quando eu entrei no avião, eu meditei na palavra do Senhor. Aonde eu estou com a minha Bíblia. Eu não sou um crente 007 escondido por aí, não. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei de onde Ele me tirou, e é por isso que eu vou gastar os meus dias falando e proclamando essa palavra. Deixa eu te dizer, querido, não se preocupe com a tua reputação, maior é o que está em nós do que os que estão com eles. Você precisa entender que Deus, Ele quer te abraçar de uma maneira única nessa noite. Hoje é o fechamento de uma campanha dizendo: a tua mesa cura. Muito além da gente sentar na mesa e a gente permanecer nela. E a mesa do Senhor é permanente. Quem de vez em quando deixa de sentar nela somos nós. Por teimosia, por dureza, por orgulho, e a gente senta no chão. O problema é de que quem senta na mesa come o banquete, quem senta no chão come migalha. Quem senta na mesa come o banquete, quem senta no chão come migalha. Olha o que Zaqueu fez. Ele disse assim: eu estou cansado de comer migalha. Quer saber? Eu quero comer o banquete, mas eu estou fazendo coisa errada, então eu vou me expor. Ele subiu naquela árvore. A Bíblia diz que ele passou adiante da multidão. Ele imaginava aonde Jesus passaria. Ele já foi na frente. Ele se antecipou e ele ficou lá em cima. E Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então quem era Zaqueu? Um homem que sabia o que ele fazia não era correto. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em Amós que o Senhor, Ele não faz coisa alguma sem antes que Ele revele aos seus servos, os profetas. Sabe por quê? Se você ler sua Bíblia junto comigo, eu convido você a abrir Lucas capítulo 13, versículo 12. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: João Batista, depois de 400 anos de silêncio profético, 400 anos, algumas Bíblias têm até 4 páginas em branco, e João Batista ele aparece pregando no deserto. Foi quando a profecia voltou a falar com o povo. E aí ele pregando no deserto, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: e chegaram também a João uns publicanos para serem batizados, e disse-lhe: mestre, e nós, o que devemos fazer? E ele disse aos publicanos: não peçais mais do que vos é ordenado. Existia uma diretiva sobre esses publicanos: não cobre mais do que é justo. E aí Zaqueu aparece 16 capítulos à frente, consciente: se alguma coisa eu defraudei, eu devolvo aos pobres e 4 vezes mais. Então ele tinha uma consciência, já existia uma profecia, já existia uma diretiva. Você sabe o que eu aprendo aqui? Já tem coisas que há tempo Deus vem falando com a gente da maneira com que é para ser feito. O problema é que a gente quer fazer de um jeito que não foi como Deus disse para a gente fazer. E aí a gente sofre as consequências. Mas uma coisa eu vim te dizer:
Ele está passando aqui nessa noite, amém? Essa é uma noite que não importa o que você fez daqui para trás, importa como você vai caminhar daqui para frente. Essa é uma noite de um encontro com Deus. Existiu uma palavra liberada clara sobre João Batista. E nós que somos publicanos, o que devemos fazer? Não cobre nada além do que é justo. E você vê que 16 capítulos depois, ele tem uma consciência porque ele tinha tal prática. Quantos avisos Deus já nos deu que estamos negligenciando? Quando você tem o hábito de viajar, e eu vi aqui pela estrada de Morrinhos a Goiânia, quando você está indo daqui para lá, tem as pessoas na outra pista que vêm de lá para cá, sim ou não? E às vezes quando tem algum congestionamento, algum acidente, alguma coisa, as pessoas que estão vindo, elas têm o hábito de dar um farol, de sinalizar você por alguma coisa que vai acontecer ali na frente. E às vezes é o tempo que você tem de refazer uma rota, é o tempo que você tem de desviar. Sabe o que a gente faz com isso? Nada. A gente muitas vezes negligencia, pastor William. Foi dado um farol, foi dado um alerta para a gente não parou para recalcular uma rota, aí o trânsito para, aí tudo trava, e aí a gente fala, meu Deus, eu vou chegar atrasado. E aí Deus diz lá, mas eu joguei um farol para você, eu dei um alerta. Porque, amados, Deus ele nos dá muitos alertas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que o pastor William ensina muito isso. Quem te pega pelas costas é Satanás. Deus nunca vai te pegar pelas costas. Um pai nunca apunhala um filho pelas costas. Um pai sempre que corrige, ele sinaliza. Filho, não faz tal coisa. Quem tem criança aqui sabe. A gente coloca capinha para proteger a tomada, a gente diz, fica longe, fica longe. A gente não pega pelas costas e coloca o dedo deles na tomada. Quem faz isso é Satanás. E o Senhor, Ele está nos dando alertas. E a pergunta que eu faço para você e para mim nessa noite: quantos avisos Deus já nos deu, pastor William? E que muitas vezes nós estamos negligenciando. Posturas que a gente precisa mudar, comportamentos que a gente precisa refazer, atitudes que a gente precisa ter diferente. E quantas vezes a gente negligencia esses avisos? Só que aí sabe o que acontece mais adiante? Tudo trava. E aí a gente fica se questionando, dizendo, está alongando tanto algumas coisas. É porque Deus ele vem nos dando aviso. E essa noite é uma noite de mais um aviso para nós. Só depende da gente se posicionar. Porque o mesmo Jesus que estava passando, que dormiu na casa de Zaqueu, que mudou a história daquele homem, ele está aqui, quer mudar a minha, a sua história. Só depende de você, só depende de mim, se atentamente ouvirmos a voz do Senhor. Entenda o que Deus está falando. Mas quem era Zaqueu? Foi um homem, pastor William, que ele teve uma consciência de restituição. Sabe o que eu aprendo? Todo encontro verdadeiro com Jesus tem que te gerar uma nova consciência. Não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus, pastor William, e você não ter uma nova mentalidade. Por isso que vem a palavra metanoia. Jesus, quando ele vem na sua vida, ele produz uma metanoia. Você começa a ser diferente. Você era ignorante, você começa a ser amável. Você era grosso, você começa a ser gentil. Deus, ele começa a te transformar. O Espírito Santo, ele começa a te mudar. Todo encontro com Jesus, ele tem uma mudança de atitude. Você vê que Zaqueu, ele teve uma consciência de restituição. Ele disse assim, então eu vou entregar aos pobres a minha riqueza, e se alguém eu defraudei, ele sabia que ele tinha defraudado. Eu devolverei 4 vezes mais. 4 vezes mais. Por quê? Porque ele entendeu o impacto de Jesus ter dormido na casa dele. Ele entendeu o impacto daquele encontro. E você precisa entender o impacto desse encontro nessa noite. Amados, quisera eu, na minha vida, ter estado em um culto como esse, ouvindo uma palavra como essa. Tão contundente, tão precisa, mas que eu tivesse me lançado nesse altar, que eu tivesse me lançado no altar e me rendido. Sabe, venho conversando isso muito com o pastor William. Nós estamos vivendo um tempo de tanto conhecimento, amados. Ontem eu disse um pouco sobre isso. E às vezes a gente fica confuso com tanto conhecimento. Porque se fala muita coisa, mas não se dá uma instrução prática. O evangelho, ele é prático. De que adianta a gente ser ortodoxo se a gente não é ortoprático? A fé sem obra é morta, amado. Evangelho é prático. Você vai chegar em mim para conversar comigo e diz, pois não, acho que foi ontem uma irmã aqui que pediu oração, disse, jovem, amém, eu oro por você. Qual é o seu sonho? É esse. Amados, é prático. Não adianta, amados. De que adianta a gente saber tudo do que nada importa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não estou fazendo apologia aos estudos. Eu sou um menino que eu estudo muito. Eu leio muito. Eu falo 4 idiomas, fui alfabetizado em 4 línguas. O pastor William esteve comigo, ele viu. Só que, quando eu comecei a lidar com as coisas do Senhor, o Espírito Santo de Deus me disse, não estude.
Eu não estou dizendo para você que você não deve ler, que você não deve estudar. Mas tudo que eu sei dessa palavra eu aprendi com ele. Foi tempo com ele, foi tempo gasto com ele. Amados, é maravilhoso a gente fazer um curso de teologia. Faça, eu te incentivo, eu mesmo quero fazer, mas a gente não pode parar só nisso. Sabe por quê? Porque nós estamos hoje eu li um post do meu pastor, nós estamos num mundo com muitas revelações, mas com poucas pessoas se comprometendo com alguma revelação que Deus deu para elas. Não adianta nada eu vir te trazer aqui sobre uma vida de Zaqueu, se eu não fui um Zaqueu que fui pregado nessa palavra. Eu estou te falando de uma coisa que eu vivi, que eu experimentei. Então chegou um tempo da gente ter mais tempo com Deus, da gente se render aos pés de Cristo. Não tem vida fora de Cristo, não tem felicidade sem Cristo. Deixa eu te dizer, talvez você nos visite aqui essa noite, talvez você veio aqui para conhecer a igreja, talvez você até veio aqui para ouvir eu ministrar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem vida fora desse ambiente. Não tem vida fora de Cristo. Você pode buscar em todos os lugares, mas nenhum lugar te satisfaz quanto à presença do nosso Senhor. Por isso, nessa noite eu te convido, se você ainda não tomou uma decisão, Ele está passando aqui hoje, e você precisa agarrar nele, e para que você ouça, hoje, verdadeiramente, salvação entrou na sua casa. A vida com Cristo não é mais uma opção, querido. Tem uma igreja que eu vou em Ouro Fino e eles dizem assim, se gostar, fica com a gente. Não, querido, não é nem se gostar, você precisa ficar com a gente. Você está procurando uma casa, você não tem uma igreja, aqui está um casal de pais, verdadeiros pais. Para mim é um pai. Eu conheci, convivi com esse homem pouco mais de 10 dias e se tornou um pai para mim. Então aqui está meu irmão. Tá, meu irmão, uma aliança linda que Deus nos fez. O que seria de nós se não fosse essas alianças, Laurência? O que seria de nós, minha irmã, se não fosse? Lugar maravilhoso estar na presença do Senhor, querido. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, talvez você vai, você volta, você entra, você sai, você firma, você... Mas chegou o tempo de você marchar para uma coisa só. Chegou o tempo de você tomar uma posição. Zaqueu encontrou redenção. Não é porque ele não errou, a Bíblia deixa claro que ele errou. Mas uma coisa eu aprendi nessa palavra, pastor William. É na fonte que tudo se refaz. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria esse tema. Sabe por quê? Porque nós começamos a ler que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Se ele era chefe, ele mandava em outras pessoas. Ele tinha subordinados. É por isso que Deus, ele sempre quer mexer no cabeça. Porque se o cabeça tem uma nova mentalidade, todo mundo que está embaixo dele começa a andar numa outra medida. Você entende o que é que Deus quis fazer com Zaqueu? Por quê? Porque ele era chefe. Agora vamos imaginar e vamos conjecturar, porque se a Bíblia não fala mais sobre Zaqueu, nós podemos sim entender que ele continuou fazendo o ofício dele, mas de maneira justa. Eu imagino a reunião de Zaqueu. Ele mandou lá uma reunião, um meet para todo mundo que era subordinado dele, porque se ele era chefe, ele tinha muita gente. Naquele tempo o Império Romano tinha muitas pessoas que coletavam impostos. Mateus foi um coletor de impostos. Então você imagina, minha irmã, você imagina, Laurência, a reunião dele dizendo, amanhã nós teremos uma reunião, obrigatória a presença de todos. Nossa, o chefe, o nosso presidente, o nosso CEO vai falar, Zaqueu. Eu imagino esse homem dizendo assim, hoje eu não vim com discurso para vocês roubarem. Hoje eu não vim com discurso para vocês defraudarem ninguém. Hoje eu não vim com discurso para vocês não terem mais pena de ninguém. Hoje eu vim aqui dizer para vocês que um homem chamado Jesus entrou na minha vida, entrou na minha casa, dormiu na minha casa, mudou a minha história. E ele disse para mim, vai, e agora continue fazendo de maneira justa. Então eu vim aqui dar uma nova determinação para todos vocês. A partir de hoje nós seremos justos. A partir de hoje nós seremos humanos. A partir de hoje nós vamos cobrar o que é devido. A partir de hoje nós não vamos defraudar mais ninguém. Por isso que Jesus, ele quer sempre mexer no cabeça. Por isso que o homem de uma casa é tão atacado. Por isso que o homem de uma casa é tão atacado. Quando, eu acho que foi a minha irmã que disse, quando a esposa vai primeiro para Jesus, a sede que uma mulher tem do homem vir para Jesus é enorme, amados. É enorme, sabe por quê? Porque independente do estágio que ele se encontra, existe uma autoridade sobre a vida do homem. Mas quando ele vem para Jesus, minha irmã, toda a casa foi afetada ou não foi?
Toda a casa é afetada. É por isso que o homem é tão atacado. É por isso que nós homens somos tão atacados. É por isso que o nosso sacerdócio ele é tão atingido, ele é tão afetado. É para que a gente venha enfraquecer todos aqueles que dependem da nossa autoridade. Mas o Senhor, Ele mudou a história da vida de Zaqueu. O Senhor, Ele mudou a história da minha vida. O Senhor, Ele mudou a história da vida do pastor William. O Senhor, Ele mudou a história da vida do Laurence. E o Senhor quer mudar a história da tua vida. Só depende de você deixar Ele pousar na tua casa hoje. Quantos estão dispostos a deixar Jesus pousar em tua casa hoje? Talvez você já esteja na igreja, talvez você já esteja fazendo tudo direitinho, mas tem áreas da sua vida que você ainda não conseguiu vencer. É para essa área que Ele quer pousar nessa noite. É na fonte que tudo se refaz. É na fonte que tudo se refaz. Entendo que Deus está falando conosco. O problema de Zaqueu não foi falta de prosperidade, amados. Quando ele diz que ele vai dar o que ele tem aos pobres, e quando ele diz que ele é capaz de restituir 4 vezes mais a quem ele defraudou, é porque ele tinha condição de fazer isso. Mas ele não tinha uma bênção, foi como ontem Jacó lutou com o anjo. Então essa é uma noite que o Senhor quer abençoar aquilo que está sobre as tuas mãos. Eu não sei se alguns vão precisar largar, mas eu também não sei se alguns vão precisar pegar. O Senhor me mostra que tem pessoas aqui que têm projetos que estão numa gaveta. E você tinha uma palavra de Deus, mas o tempo foi passando e você foi desistindo daquilo que você ouviu. Talvez hoje você trabalhe para alguém, mas você tinha um sonho de gerar emprego. Talvez hoje você trabalhe para alguém, mas você tem um sonho de trabalhar em alguma coisa que era tua. E um projeto tão detalhado estava numa gaveta e você foi parando. É para você que eu vim pregar nessa noite. É para você que eu vim pregar nessa noite, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está mandando dizer, hoje é dia de você abrir essa gaveta de novo e voltar a sonhar, porque salvação entrou na sua vida, salvação entrou na sua casa, e essa é uma noite de você voltar a sonhar, porque esse projeto não é teu, esse projeto é de Deus para a tua vida, esse projeto não é teu, foi Deus quem te deu, esse projeto não é um sonho teu, foi Deus quem fez você sonhar, esse projeto tem a ver com o reino, e você vai passar de ser devedor a provedor, você vai ser provedor, você vai ser resposta para o reino de Deus, só depende de você abrir o teu coração nessa noite. Você sabe que Deus está falando com você, você sabe que você tem um projeto todo arquitetado, e você sonha em ser um dos maiores semeadores da obra de Deus, mas hoje muitas vezes você não tem uma moeda para deixar nesse gasofilácio. Mas a sua situação vai mudar, se você abrir a porta do teu coração e deixar com que Ele hoje pouse na tua casa. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Aleluia, aleluia. Mas entenda uma coisa, se o problema dele não era prosperidade, o problema dele era a bênção. E aí eu não tenho como deixar de aprender com Abraão. Porque quando Deus pede a Abraão Isaque, Ele diz assim, dá-me Isaque, teu único filho. Só que, amados, Ismael não era filho de Abraão? Sim. Ismael já não tinha nascido? E por que é que Deus chama Isaque de único? Porque Deus, no novo tempo para a tua vida, Ele não quer contar com nada que foi gerado na carne. O teu único filho é o filho da tua obediência. É o filho da promessa, é o filho desse projeto, é o filho desse novo coração que Deus está colocando na tua vida, é o filho de um novo tempo que apareceu. Então o que passou, esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e prossigo para o alvo, e prossigo para frente. Você sabe por que muitas vezes a gente não consegue romper? Porque a gente quer trazer o passado para o presente e comprometer o futuro. Você precisa viver um novo tempo, querido, já passou. Quem muito foi perdoado, muito ama. Às vezes nós estamos como aquela passagem de um homem que teve um perdão de uma dívida enorme e continua cobrando aquele que ainda deve um pouquinho. Deixa eu te dizer, o perdão que você recebeu é maior do que aquilo que alguém te deve. Você precisa liberar essa pessoa. A sua vida está travada num perdão, querido. Você precisa liberar essa pessoa. O que Deus tem para a sua vida daqui para frente não se compara ao que já passou. Presta atenção no que Deus está falando com você. Quando ele diz a Abraão, dá-me Isaque, teu único filho, ele não considerou Ismael, mas a Bíblia também vai dizer que Abraão abençoou Ismael, e a Abraão Deus deu muito, Laurence, mas a Isaque Abraão deu tudo. E a pergunta que eu faço para essa igreja nessa noite, eu já estou perto do fim, você quer muito ou você quer tudo? Se você quer muito,
você tem que aprender com Isaac. Se você quer tudo, você tem que aprender com Isaac. Se você quer muito, você tem que aprender com Ismael. Isaac foi sacrificado. Então você só vai ter o muito de Deus quando Deus tiver tudo de você. Você só vai ter o muito de Deus quando Deus tiver tudo de você. Deixa eu dizer uma coisa, Deus só vai ser tudo para você quando Ele for tudo que você tiver. Deus, Ele é tudo em todos. Não tem mais como a gente colocar Deus só num pedaço da nossa vida. Tudo que tenho, tudo que sou, é para bendizer o nome do Senhor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. O meu negócio é do Senhor. Falei com o Laurence hoje, tive um tempo ali tão precioso com essa família tão linda, e eu disse: essa loja é teu altar, essa loja é teu púlpito, você ganha vidas. Às vezes Deus permite quebrar um celular para você alcançar uma vida. Às vezes Deus permite pifar um celular de alguém para que ele receba uma palavra. E às vezes a gente não entende isso. Não, eu só consigo ouvir a Deus aqui não, amados. O véu foi rasgado e hoje Ele habita dentro do nosso coração. Ele está conosco a todo tempo. Por isso que nós precisamos entender com diligência. Por isso que o processo de santificação é tão importante. Hoje é uma noite de você se posicionar, assim como um Zaqueu se posicionou, depressa correu, se expôs, não olhou para a multidão e salvação entrou na casa dele. Só que a Bíblia vai dizer que levantando-se ele. Então a gente pode entender que Jesus dormiu e foi no outro dia que eles conversaram. Não dá para entender bem essa dinâmica, não tem como saber, porque levantando-se, ele disse: eu vou dormir na tua casa. O povo criticou. Então Jesus pode ter dormido e foi pela manhã essa conversa. A pergunta que eu te faço é: como foi essa noite de Zaqueu? Meu Deus, ele está dormindo aqui nesse quarto. Quando ele levantar, meu irmão, o que eu vou falar? Ele disse que ia dormir na minha casa, porque ele disse que salvação entrou na casa dele, depois da consciência dele de devolver. Então teve um período, a gente não sabe de quanto tempo, a Bíblia não deixa claro, nem nos originais deixa claro. Então teve uma noite. E como tem sido essas noites em que a gente sabe que Jesus está dormindo, mas Ele vai acordar, e Ele vai pedir algo para nós, porque se Ele dormiu na nossa casa, tem um propósito de salvação. Se Ele dormiu na nossa vida, se Ele entrou no nosso coração, tem um propósito de salvação. Então eu imagino Zaqueu, e aí eu não tenho como não lembrar desse texto de Lucas. Zaqueu, o Espírito Santo. Zaqueu, já existiu uma diretiva para a tua classe de trabalho. João Batista já disse: não cobre além do que é justo. E você sabe que você não vem cobrando além do que é justo. Então essa era a diretiva. Então eu imagino que a noite inteira Zaqueu estava meditando sobre aquela palavra da diretiva de João Batista. E quando Jesus acorda, diz que ele vai até Jesus. A Bíblia deixa claro, ele vai até Jesus e diz: Senhor, se eu roubei de alguém, eu quero dar aos pobres, e eu quero, se em alguma coisa eu defraudei, eu quero devolver 4 vezes mais. Aí Jesus diz para ele: hoje, verdadeiramente, salvação entrou na tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa: salvação não é uma atitude, salvação é uma pessoa, e o nome dele é Jesus, porque Jesus entrou naquela casa. Salvação entrou nessa casa porque Jesus entrou naquela casa. A tua atitude, corroborando com a presença de Jesus, é que faz você desfrutar da salvação. Por isso que não há vida sem Cristo. Toda religião tem um Deus, querido. Toda religião tem um Deus. Toda religião adora algum Deus. Mas só Jesus te leva ao Pai. Por isso que o Senhor está falando conosco nessa noite, eu já estou terminando. Quem era Zaqueu? Um homem rico, um homem próspero, um homem que se antecipou. E eu termino aqui fazendo para vocês algumas perguntas. Deus, Ele quer sempre alinhar a fonte. Deus, Ele quer sempre alinhar a fonte, não tem jeito. Mas uma coisa, porque Jesus, quando ele termina no versículo 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar a salvar o que havia perdido. Jesus sempre teve claro qual era a missão dele. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que eu dormi na sua casa, Zaqueu. Jesus tinha uma missão. E o Senhor falou para mim endereçar para vocês 3 perguntas, para que você vá embora pensando sobre elas. Primeiro, qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Só existe missionário porque existe uma missão. Qual é a sua missão? Reflita sobre isso. Segundo, quais são os propósitos de seus projetos? Às vezes tem coisas que está tudo certo para acontecer, mas não acontece. Porque você precisava parar um pouquinho para pensar, quais são os propósitos de seus projetos? Para que Deus vai te dar voz? Para que Deus vai te dar fama? Para que Deus vai te dar riqueza? Para que Deus vai mudar essa história? Quais são os propósitos de seus projetos?
Segundo. Terceiro, então por que você acharia que Deus teria que te dar além do que você tem? É forte, irmãos, eu sei, mas a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Sabe por quê? Porque às vezes no anseio de fazer e de buscar e de clamar, a gente não consegue visitar alguns fundamentos. E essa é uma campanha que ela está terminando, revisitando fundamentos. Qual é a sua missão? Quais são os propósitos de seus projetos? E qual é a razão que Deus teria para te dar além do que você tem? Eu não sei quantos de vocês conseguem responder claramente essas 3 perguntas. Porque é difícil responder. Às vezes, a gente tem muitas missões, a gente não tem uma. Às vezes, a gente tem muitos desejos, mas a gente não sabe os propósitos dos nossos projetos. E às vezes, a gente não consegue nem nos convencer do porquê que Deus deveria nos dar além do que a gente tem. Sabe por quê? Porque tudo que Deus tem para nos dar tem a ver com o outro. O cristianismo e o reino de Deus tem a ver com o outro. Tudo que Deus colocou na sua mão, colocou na minha mão, pastor William, tem a ver com o próximo. Entenda uma coisa, a relação de Deus com a gente, tudo Deus criou por meio da palavra. Mas, quando Ele criou o homem, Ele não criou por meio da palavra. Ele disse assim, façamos o homem, a minha imagem, a nossa imagem e semelhança. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus chega naquela cidade e que há uma indagação de quem pagaria o imposto, e aí uma moeda é retirada, Laurence, e diz assim, de quem tem o rosto nessa moeda? E ele disse assim, de César. Então Jesus diz o quê? Dai a César o que é de César, porque você sempre imprime a tua imagem aquilo que é importante para você. Você sempre vai imprimir a tua imagem aquilo que é importante para você. Mas Jesus, quando foi criar o homem, o que ele disse? Façamos o homem, a minha imagem e semelhança, porque você é importante para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu termino, convido você a ficar de pé. Se o Ministério de Louvor conseguir subir aqui para me ajudar a ministrar, eu termino aqui. Você precisa hoje entender novamente a importância que você tem para Deus. A mesa está aposta, o banquete já está sendo servido. E eu te convido a participar desse tempo. Eu te convido a participar desse momento. Mas eu te convido a refletir sobre a vida de Zaqueu. O porquê que um homem encontrou redenção. Quais foram os passos que ele tomou. Quais foram as atitudes que ele tomou. E você também precisa, talvez, tomar alguma delas. Se não todas, mas algumas. Eu ainda preciso tomar algumas. Mas é necessário, amados. Mas uma coisa eu vim te dizer. Não tem coisa melhor do que a gente ouvir que salvação entrou na nossa casa hoje. E quando a salvação entra, ela chega para ficar. Você nunca mais será o mesmo. A sua vida nunca mais será a mesma. Nós não estamos aqui te prometendo carro novo, casa nova, não, amado. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. O nome dEle é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não tem coisa pior do que um ser humano que anda sem paz, querido. E a paz que Jesus dá, essa paz que excede todo entendimento, é só Cristo quem pode dar. Mas eu vim te dizer uma coisa, você só vai desfrutar da paz que excede todo entendimento, quando você abrir mão do direito de entender. Você sabe por que você não desfruta de paz? Porque você quer entender como Deus vai fazer. Por isso que você não descansa no Senhor. O Senhor te promete algo e você quer entender como Ele vai fazer. Mas para você desfrutar da paz que excede todo entendimento, hoje, você precisa abrir mão do direito de entender. Para de querer entender Deus. Deixa eu te colocar uma coisa definitivamente na sua cabeça. A primeira visão que você tem que ter de Deus é que Ele não é homem. Embora Ele mandou Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele não depende de circunstância nenhuma, querido. Se você for ouvir testemunhos de milagre, ninguém sabe contar como algumas coisas aconteceram. Ele é Deus. Você precisa descansar nos braços do Senhor. Essa palavra era para você. Você sabe que você talvez estava sem um posicionamento, você talvez estava errante em alguma movimentação, ou você veio se cansando cuidando de uma vinha que não era tua. Mas o Senhor mandou aqui um profeta para dizer para vocês, através de uma palavra tão sóbria, que você precisa entender o que Deus está te dizendo. E você precisa se posicionar. Se há algum Zaqueu entre nós,
Eu queria saber se há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu queria te convidar a levantar sua mão. Você precisa de uma nova vida, você precisa de um novo tempo, você precisa viver um novo momento com Deus, mas essa decisão você quem precisa tomar. Em nome de Jesus, se há alguém entre nós, eu peço que a igreja esteja orando, porque esse é um momento de uma grande batalha, é um momento que o inimigo diz, não vai não assume não, sabe por quê? Porque existe uma briga de reino, ele não quer perder essa pessoa, mas se há alguém entre nós, que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, eu convido você a levantar sua mão. Não conheço a todos. A senhora, amém? A senhora quer aceitar Jesus? Aleluia, glória a Deus, temos uma vida que levantou a mão. Glória a Deus, amado. A festa no céu, crente, a festa no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu tenho um segundo apelo a fazer, e esse é para a igreja. Talvez você se identificou com alguma coisa dessa palavra. Talvez você se viu como um Zaqueu, por algum momento fazendo alguma coisa injusta. Ou talvez você se viu como essas meninas pregaram aqui, gastando tempo cuidando de uma vinha que não era tua, e você se cansou. E você está cansado, está sentindo a sombra de Amaleque nas tuas costas. Talvez hoje você precisa ser esse Zaqueu que se lança e diga assim, eu quero que salvação hoje venha para minha casa. Eu quero saber se você quer receber uma oração dos pastores dessa igreja. Amados, esse é o teu momento. Uma nova história Deus tem para você. Uma nova história Jesus tem para você. Não olhe para o lado, não se constranja com a pessoa que está do seu lado. Aqui nós estamos todos na mesma condição. Eu sou o primeiro a descer desse altar e receber uma oração. O Senhor está falando conosco. Primeiro que o Senhor fala é com quem prega. Entenda uma coisa, quantas vezes a gente se desgasta cuidando de coisa que Deus não tinha para nós, fazendo coisas que Deus não queria que a gente fizesse daquele jeito, naquele momento, e você se cansou, e hoje você não tem força para fazer o que precisa, mas essa é uma noite de restauração de força.